Olá, caros amigos e amigas monoteístas. Este vídeo tem uma função específica. Nós estamos nos aproximando da festa de Pesach, uma festa muito importante do calendário judaico, por certo, a mais importante delas, a que deu origem a todas as demais, por assim dizer, porque foi a festa que formou a identidade judaica, que formou o povo de Israel tal como nós conhecemos. E muitas vezes nós, monoteístas, noahides, Bnei Noach, não judeus, que honram a Torá e que procuram obedecê-la, que procuram cumprir com a sua parte no pacto, o pacto noético, muitas vezes nós nos perguntamos qual é o papel, qual é o meu papel, onde eu me insiro neste contexto. Pois bem, esse vídeo foi produzido com a intenção de certa forma, esclarecer certos pontos importantes, eu considero fundamentais, inclusive, para que as coisas sejam estabelecidas de forma clara e precisa. O que nós percebemos atualmente é uma grande comoção em relação aos Bnei Noach, aos Noahides, pelo fato de que o movimento a nível mundial cresce em países de todo o mundo e obviamente aqui no Brasil, com a cada dia surgindo pessoas, aparecendo pessoas que estão de certa forma desapontadas, não frustradas, mas desapontadas com o sistema religioso, porque percebem nelas não problemas que há em todas as religiões, mas sim percebem a inconsistência doutrinária teológica das suas crenças ou dos seus dogmas e etc. E essas pessoas então acabam deixando as suas antigas religiões e acabam descobrindo o monoteísmo da Torá. E quando descobrem o monoteísmo da Torá, essas pessoas também descobrem um conjunto de leis, um conjunto de festividades, de cerimônias que são festejadas, que são observadas pelo povo judeu. E então, como um não-judeu, como um monoteísta, como um Ben Noach, como uma Bat Noach, qual seria então o nosso papel em todo esse escopo, em todo esse aspecto? Esse vídeo então visa esclarecer esse ponto, especificamente hoje acerca de Pesach. E com o crescimento do movimento noético, movimento Bnei Noach a nível mundial, o que nós percebemos são vários integrantes do povo judeu buscando, de certa forma, instruir pessoas, buscando de forma voluntária, de forma abnegada, de forma honrada, instruir as pessoas que não são de origem judaica nos caminhos da Torá. Isso é muito positivo, é muito bom, isso é bom que seja assim, é bom que tenhamos pessoas disponíveis e dispostas a ajudar do povo judeu, isso é muito salutar. Porém, o que realmente nos preocupa é a forma deste ensinamento, como esse ensino se dá. A disposição de ensinar existe, porém o que ensinar, o que um judeu deve ensinar a um não-judeu? Obviamente nós sabemos por fontes derivadas da halakha, derivadas da própria tradição judaica, que um não-judeu, que um gentil, um goi, ainda que ele seja monoteísta, há seções da Torá, seções da tradição judaica que não cabe a um Bnei Noach, que não cabe a um Ben Noach, que não cabe a uma Bat Noach. Portanto, essas seções, essas partes da tradição da Torá devem, digamos, ser focadas apenas pelos judeus, devem ser estudadas por eles, devem ser cumpridas por eles. E muitas vezes nós encontramos por aí, nas redes sociais, encontramos disponíveis alguns materiais, alguns vídeos, ou disponíveis algum tipo de conteúdo que, na verdade, pouco ou quase nada tem a ver com o Bnei Noach, quase nada tem a ver com o monoteísmo estrito, quase nada tem a ver com o monoteísmo derivado da Torá para os não-judeus. O que nós encontramos muitas vezes são vídeos judaicos ou vídeos que dizem respeito única e exclusivamente a Israel, como leis de tzitzit, como colocar tzitzit, como colocar tefilim, o que significa isso, o que significa aquilo, qual é o significado
desse rito, desse ritual, dessa cerimônia, ou desta festa. Ou seja, isso tudo tem um aspecto positivo, um aspecto bom, porque isso instrui, obviamente, as pessoas com relação aos costumes e às práticas judaicas. Porém, é importante que se frise aqui, isso eu já venho tratando com os alunos ao longo de todo esse tempo, todos esses anos de ensinamento, que essas partes da tradição judaica, essas partes da Torá, não dizem respeito a Bnei Noach, é apenas para instrução. Nós precisamos de ensinamento prático para Bnei Noach, para Noachides. E o ensinamento prático para Bnei Noach, para Noachides, não inclui aspectos da observância judaica. E é preocupante, às vezes, o número de material que existe por aí, que visa exatamente essa questão. Nós sabemos pela própria tradição judaica que aos judeus cabe o papel de ensinadores, de mestres para os não-judeus. Porém, no âmbito estrito das 7 leis universais, Sheva Mitzvot Bnei Noach, nada além disso. Isso está muito claro, isso é explícito na tradição, seja no Talmud, Gemara, seja no Mishneh Torah do Rambam. E ainda que um não-judeu queira fazer alguma mitzvah ou algumas mitzvot dos judeus, o próprio Rambam diz que ele pode fazer, desde que ele faça em conformidade com o que é ordenado pela halakha, pela lei judaica. Ou seja, o que o Rambam está querendo dizer é que se um noahid quer fazer mitzvot de judeus, ele tem que se converter ao judaísmo. É exatamente isso. Ainda que ele queira fazer para receber uma recompensa, o que na verdade insere uma outra ideia aqui, porque o Pirkei Avot diz muito claramente, que nós não devemos ser como servos que servem ao Senhor, que servem ao seu Senhor, como que alguém buscando recompensa. Então isso deve ser feito Leshem Shamayim, ou seja, a conversão entra aqui. Se um Ben Noach, uma Bat Noach quer desejar de alguma forma fazer mitzvot de Israel, que seja Israel, que faça o processo de conversão e que então abrace todas as mitzvot da Torá, 613 mitzvot, e que ache o seu lugar então junto ao povo de Israel, que seja assim aceito e que assim seja feito, mas que se façam as coisas de forma correta. Enquanto Bnei Noach, enquanto Noachides, nós não podemos fazer absolutamente nada do âmbito judaico. Absolutamente nada que diga respeito estritamente a Israel, eu digo. A nós, então, compete, aos monoteístas não-judeus, compete estritamente falando a ética da Torá. Ou seja, a sua essência, o seu atributo principal. Aquilo que até mesmo os judeus devem cumprir, que são os princípios éticos universais derivados do pacto com Noach, que, aliás, deu origem ao próprio pacto sinaítico. O pacto noético é a própria base, a essência do pacto sinaítico, que foi, na verdade, apenas uma ampliação do primeiro. Quando, então, Hashem chamou Israel para ser seu povo sacerdotal, incluindo em sua vida cotidiana, em sua vida diária, muitas leis específicas para a comunidade que é a descendência de Jacó. Por essa razão é que a Torá, com todas as suas leis, é chamada de herança dos filhos de Jacó. Herança dos filhos de Jacob. E não herança das nações. A Torá que compete a nós e ao mundo todo chama-se 7 princípios universais. Princípios estritamente éticos. Princípios esses que, na verdade, delineiam, que dão um contorno para toda a sociedade civilizada. Princípios esses que norteiam, devem nortear a própria vida do judeu. Princípios esses que estão todos eles inseridos em cada uma das mitzvot de Israel. Porque ainda que se cumpra o rito, ainda que se cumpra a cerimônia, ainda que se cumpra a festa, ainda que se cumpra o dia, se não souber por que está sendo cumprido, qual a razão de se cumprir, e qual o objetivo a ser alcançado,
toda a sua celebração, todo o seu cumprimento, toda a cerimônia, todo o ritualismo será absolutamente inválido. Por quê? O que jaz logo abaixo de cada uma das mitzvot de Israel? Jaz exatamente um princípio universal ético. E desses, então, procedem todos os demais. O fundamento, a base, a essência, o pacto primordial é aquele pacto celebrado por Deus com toda a humanidade e não apenas com a nação de Israel. O pacto sinaítico é um pacto exclusivo, diferenciado pela questão sacerdotal de Israel. Porém, não é esse pacto, não é esta forma de observância que Hashem ordena a Israel através de Moisés. A tradição toda diz que o Eterno, por meio de Moisés, ordenou por meio de Moisés que Israel anunciasse às nações 7 princípios de Noah. Tratado do Sanhedrin, Mishneh Torah diz a mesma coisa. E eu gostaria muito de ver judeus ensinando 7 princípios universais ao mundo todo. Porque é exatamente essa missão que Israel deve cumprir. E não ensinar as suas leis, os seus costumes, as suas tradições, os seus princípios, porque isso é algo restrito a eles. Não há nenhum tipo de evocação universal. Nós podemos tirar lições universais a partir das festas, claro, Pesach, Sukkot, Shavuot, todas elas. Porém, se nós podemos tirar lições de ética para com o próximo, para com Deus, qual é então a essência disso? Se não exatamente aquele princípio antigo que jaz na Torá, que ali está na Torá, desde os seus primórdios. De que forma, amigos? Abraão é descrito na Torá como alguém que cumpriu o mitzvot, alguém que cumpriu a Torá, sendo que a Torá não havia sido dada no Sinai ainda. Obviamente que estamos falando aqui dos princípios éticos universais que deu origem a todo o escopo da Torá, tal qual nós entendemos hoje como os 5 livros de Moisés. Em todos os seus ritos, suas cerimônias, suas festas, seus dias sagrados e a consagração de Israel como povo sacerdotal. Portanto, é algo de fundamental importância que se estabeleça. Que se restabeleça isso, aliás. Para que as coisas não sejam confundidas. E esse vídeo, então, tem essa finalidade. Mostrar a questão de Pesach e a relação do não-judeu, do Noahide, do Ben Noah, da Bat Noah, com essa celebração. Ao contrário do que você possa pensar, Pesach não é uma festividade que deva incluir o não-judeu. Por quê? Porque Pesach, como avodá, como serviço, como rito ou como cerimônia, de acordo com como nós encontramos no livro de Shemot 12:25, como avodá, como serviço, não era apenas a oferta, o korban de Pesach, não era apenas o sacrifício do cordeiro, mas incluía outros elementos. Lendo esse texto então de Shemot 12:25, nós temos o seguinte: Ve'achlu et habasar balayla hazeh, tzeli esh umatzot al merorim yochluchu. E comerão a carne nesta noite, assada no fogo, com pães ázimos, com matzot, sobre maror, sobre ervas amargas, a comerão. Então, nós encontramos aqui já nesse primeiro texto específico, dessa vez 12, verso 8, em que os israelitas deveriam comer a carne do cordeiro, sim, porém não só ela. A carne do cordeiro assada no fogo, com pães ázimos, sobre maror, sobre merorim. Ou seja, nós temos um conjunto aqui que compõe o que nós chamamos de Pesach. Outro sim, os judeus, segundo vários textos,
ainda no capítulo 12, deveriam fazer Pessach. E o que seria fazer Pessach? Essa ideia de fazer Pessach tem a ver com o ato de cumprir um mandamento. E sob essa afirmação, a partir do texto original, onde nós encontramos muitas formas derivadas do verbo la'asot, que é o verbo fazer em hebraico, entendemos que Pessach, em vários versos, neste capítulo de Shemot, capítulo 12, não refere-se apenas ao cordeiro em si, mas ao rito como um todo. No verso 47, por exemplo, nós temos Kol Adat Israel Ya'asuoto. Toda a congregação de Israel fará ela, ou seja, o rito de Pessach. Já no verso 48, verso a seguir, nós temos a recomendação para todo estrangeiro que por acaso peregrinar, habitar com o judeu. Não estamos falando de um convidado, estamos falando de alguém que mora. Vechi yagur ithager. Vechi yagur ithager. E se morar contigo um estrangeiro, um ger. Ve'asa Pesach la'Adonai. E fará então a Pesach Adonai, a Hashem. Então ele fará a Pesach. Esse verbo fazer aqui não tem a ver, não está, digamos, apenas restrito à ideia de fazer um sacrifício, de ofertar um sacrifício, cuja raiz é o verbo alá, fazer subir, ascender. Ou lehakriv, fazer chegar um sacrifício, um korban. Então, caso existisse um ger que morasse, habitasse com o judeu, ele deveria então ser circuncidado, e aí então, que diz o texto, ikrav la'asotó. Então aí ele vai se chegar, ele vai se aproximar para fazer. Fazer o quê? Pessach. Fazer indica o quê? O rito, o trabalho, a cerimônia, o serviço. Não está aqui mencionado apenas e exclusivamente a ideia de Alá, que seria la'alot, fazer subir um sacrifício, ou lehakriv, ofertar. Em Shemot, ainda, 12:48, na parte final desse verso que acabamos de ver, nós lemos a seguinte frase, que é bastante interessante. Lo yochal bo, não comerá nele, contrário ao que lemos em Shemot 12, 9 e 10. Onde nas ordens relativas ao cordeiro em si, nós encontramos al tochlu mimenuna, não comereis dele cru. E também lo totiru mimenu ad boker, não sobrará dele nada até a parte da manhã. Ou seja, nós temos duas preposições diferentes usadas nesse contexto. E se as duas preposições, se as duas referências fossem ao cordeiro de Pessach, apenas ao korban em si, não teria o menor sentido. Shemot 12:48, onde aparece a forma bo, que refere-se a nele, ou seja, com relação ao rito, com relação ao estatuto de Pessach em si, nenhum então incircunciso dele, ou nele, melhor dizendo, no rito, no ritual, na cerimônia, terá participação. Já quando o texto usa mimenu, que indica dele, em termos de origem, 12, 9 e 10, aí sim temos uma referência explícita e exclusiva ao korban de Pessach. Então o texto em Shemot 12 é bastante seletivo e bastante distinto. Quando diz Lo yochal bo, não comerá nele, ou seja, no ritual. Agora, al tochlu mimenu, não comerão deles, no sentido da carne em si. Por essa razão, nós temos, mesmo na parte bíblica, nós já temos aí algumas questões muito importantes levantadas que excluem a ideia de alguém participar de Pessach sem ser
judeu. E a partir de alguns comentários, nós teceremos outras observações. Da Mishnah Berurah 512, Seif Aleph, do Rabi Israel Meir Kahan, nós encontramos a seguinte declaração, que é proibido cozinhar para não-judeus em Yom Tov, nos feriados, ou convidá-los para uma refeição em um dia santo. Proibido, é Isur. Pela Halachá, é proibido então convidar um não-judeu para uma refeição num dia santo. O único dia que poderia ser convidado seria em Shabat, porque é proibido cozinhar, então a refeição já estaria pronta. Então no Shabat pode ser convidado, sem nenhum problema, mas porém, em Yom Tov, isso é vedado. Ainda no sumário de Orach Chaim, do Rabbeinu Tass, 167:18, nós temos a referência de que é proibido compartilhar matzot com não-judeus. Proibido compartilhar matzot com não-judeus. A questão é, de que forma então o não-judeu poderia participar de Pesach se ele não pode compartilhar, se ele não pode comer matzot junto numa mesa de um seder? Porém, ainda assim, nós derivamos da halachá, do conhecimento da lei judaica, nós derivamos certas situações em que é possível um não-judeu participar. Porém, prestem bem atenção. A primeira situação chama-se Mishum Hinuch, Letzorech Mitzvah. Ou seja, por motivos educacionais, com a finalidade de treinar um candidato à conversão. Candidato à conversão, ok. Ele poderia participar para ir se familiarizando com o rito, com a cerimônia. Ainda com certa restrição. A segunda situação seria chamada Mishum Kvod Horim, ou seja, para respeitar os pais ou outros membros da família que não são judeus. Então seria, digamos, aconselhável convidar essa pessoa para assistir o Seder. Claro que é muito negativo que um pai ou uma mãe não possa ser convidado a uma festa, a uma refeição, simplesmente por causa do seu status de gentil. Há também ainda Mishum Kiruv, ou seja, para trazer pessoas para perto, no sentido de um casamento misto, onde o cônjuge não é judeu. Então isso pode ser feito, pode ser convidado, pode ser arranjado para que ele possa participar, possa assistir, por assim dizer, sem nenhum problema. Esses são os 3 pontos em que, digamos, haveria um precedente. Porém, convidar pessoas que não se enquadram nesses 3 princípios, que não é um candidato à conversão, que não é, digamos, não tem um parente, um pai, não, digamos, que seja gentil, ou então que no caso não tem um cônjuge, né? Haveria, digamos, a necessidade de ter um cônjuge judeu e outro não judeu, uma situação assim, em que alguém no Seder fosse judeu e convidasse, digamos, um parente imediato ou um cônjuge. Aí sim. Caso contrário, simplesmente convidados, isso não se enquadra nesses princípios. Muito bem. Ainda, comentário Kaf Haim 558:19 diz que é considerado inadequado compartilhar matzá direto do prato do Seder com um não-judeu, reforçando, inclusive, o comentário que eu tinha citado anteriormente. Então isso é algo bastante sério. A Halachá, a tradição judaica mesmo, ela veda essas participações, ela veda esse tipo de situação em que um não-judeu, digamos, pode ser visto à mesa de um Seder. O Rabi Shlomo Haim diz o seguinte: ao contrário do Shabat, um judeu pode realmente cozinhar num feriado. No entanto, existem restrições que limitam a pessoa a cozinhar apenas aquilo que é necessário para esse dia. Uma das restrições diz que deve-se cozinhar apenas para pessoas que são obrigadas a observar o feriado. Entretanto, visto que um não-judeu não é obrigado a observá-lo, então
não pode se preparar os alimentos para ele. É importante que se entenda que Deus deu a Torá aos judeus, ordenando a eles que observassem Pêssar. Isso não é novidade. Os gentios, por outro lado, não receberam o mesmo mandamento, não estão obrigados a isso, a guardar Pêssar. Têm permissão para comer hametz e qualquer outra coisa que quiserem, em qualquer momento. O que os gentios, o que os noahides, o que os monoteístas devem de fato fazer, isso aqui é um comentário do Rabbi Shlomo Haim, o que os monoteístas, o que os não-judeus monoteístas devem fazer realmente é reconhecer a existência do único Deus, como é ensinado, diz ele, por meio das 7 leis de Noah. Uma referência clara aqui àquilo que os não-judeus devem realmente aprender. Há muitos não-judeus, muitos monoteístas não-judeus que perdem seu tempo estudando ritos, cerimônias que absolutamente não tem nada a ver com eles. E não conhecem nem mesmo o primeiro princípio no ético. Culpa de quem? Não vamos buscar culpados aqui agora. Mas a missão de ensinar esses não-judeus é de Israel, é do povo judeu. Sinal, então, que, de alguma forma, alguém não está cumprindo o seu papel no mundo. No rito de Pessah, no Seder, o último elemento a ser consumido chama-se afikoman. Afikoman é a matzá quebrada, que é escondida na ordem chamada yahatz, quando se toma da matzá, e ela é guardada. Um pedaço é guardado, é escondido. Tem um sentido, digamos, didático, esse ato de esconder a matzá, e esse pedaço de matzá escondida chama-se afikoman. Afikoman, a matzá quebrada, então, que é escondida no rito, para ser comido mais tarde, no final do Seder. Muito bem, mas durante a existência do segundo Beit HaMikdash, todos os judeus, nós sabemos, deveriam ir a Jerusalém e ali então sacrificar Korban Pessah, o cordeiro de Pessah, a fim de comê-lo no Seder. Porém, o mandamento bíblico, Êxodo 12:43, diz que os gentios, os não-judeus, não estão autorizados a comer de Pessah, comer no rito de Pessah. Porém, diz o Rabino Haim, como hoje não há Korban Pessah, não se sacrifica um cordeiro devido à ausência do templo. Então, o afikoman passou assim a ser entendido como uma simbologia deste rito. Ou seja, o afikoman é uma simbologia que relembra Korban Pessah, relembra o cordeiro sacrificado em Pessah. Isso não é palavra apenas de uma pessoa, está escrito na Mishnah, Pesachim 119a, e dessa forma então os não-judeus estão impedidos também de consumir afikoman. Imagine então num Seder, o não-judeu consumindo afikoman. Estaria violando um princípio claro da halakha. Até os dias da era messiânica, Yemot HaMashiach, nós não teremos um templo. Portanto, os judeus, claro, não podem cumprir o abate do cordeiro de Pessah, como alguns rebeldes fazem, como os samaritanos que fazem por conta própria. Os judeus não fazem isso porque eles são um povo guiado, deve ser um povo guiado pela Torá. Não há templo, não há sacrifícios. Não há templo, não há Korban Pessah. No rito, Korban Pessah, o Korban é substituído pelo afikoman. Então, além de tudo isso, de todo esse aspecto, há várias restrições haláchicas sobre garrafas de vinho kasher, para Pessah. Gentios, não-judeus, não podem sequer tocar em garrafas contendo vinho que não tenha sido cozido, chamado mevushal, o vinho pasteurizado. Porque no Pessah usa-se então um tipo de vinho específico que deve ser kasher para Pessah, e nessas garrafas, nesse tipo de vinho, não-judeus não podem tocar. É uma restrição. Porque o Talmud, no tratado Avodah Zarah, nos diz que nos tempos antigos os pagãos adoravam ídolos usando vinho. E esta é uma das razões pelas quais, então,
eles não estão autorizados a tocar uma garrafa de vinho kasher cru. Tudo bem, essa é uma restrição que não se aplicaria necessariamente a um monoteísta não judeu, até porque há uma confissão, digamos, da mesma fé. Porém, há uma restrição halakhica. E com relação a Afikoman, com relação a participar da mesa do Seder, isso é claro que exclui todo e qualquer não judeu que não more, que não habite, que não peregrine com Israel. Eu quero, então, contar uma história para vocês, derivado do Talmud, Tratado Psachim 3b. Um certo arameu, um homem que era de origem de Aram, que é a atual Síria, chegou, digamos, a cogitar a ideia de ir a Jerusalém na intenção de comer do Korban Pesach. Porém, antes de partir para Jerusalém, esse arameu, esse estrangeiro, foi até o Rabi Yehudá ben Batira e perguntou, e disse ao rabino: Rabino, dizem que um estrangeiro não pode comer do sacrifício de Pesach. Dizem também que um homem incircunciso igualmente não tem permissão para comer dele. Por que então eu como as melhores partes do Corban? Claro que o arameu disse isso querendo induzir o sábio a pensar que ele em algum momento já estivera em Jerusalém, que de alguma forma ele já teria participado da refeição festiva de Pesach no templo. Porém o Rabi Yehudá ben Batira não era bobo. Ele perguntou: será que eles te dariam, por acaso, a gordura que se encontra na cauda do cordeiro para você comer? E o arameu respondeu: não, de forma alguma. Então, o Rabi Yehudá disse para aquele arameu: quando você for a Jerusalém, chegue-se então aos mestres, aos sacerdotes e peça para que eles te sirvam da gordura da cauda do cordeiro para que você possa comer. E foi isso que aconteceu. O arameu partiu para Jerusalém. Chegando lá então, na festa de Pesach, ele pediu aos mestres e aos sacerdotes que lhe dessem a gordura da cauda do cordeiro. Os mestres então ficaram assustados e disseram para ele que a gordura da cauda do cordeiro deveria ser então ofertada sobre o altar, sendo então dedicada e consagrada apenas a Deus, porque isso está escrito em Levítico 3, verso 9. A gordura é reservada para ser queimada sobre o altar em dedicação e consagração a Deus. Os rabinos então perguntaram de forma desconfiada ao arameu, um arameu disfarçado, quem lhe tinha dito para que pedisse essa gordura especial da cauda? E o arameu respondeu: foi o Rabi Yehudá ben Batira. Os rabinos não podiam acreditar no que ouviam. Começaram então a fazer mais perguntas, porque por meio das perguntas que acaba se descobrindo muitas vezes a mentira. Descobriram então que o arameu não tinha nada de judeu, claro, óbvio, não era judeu. E o resultado disso, o arameu acabou sendo executado. Depois os rabinos enviaram a seguinte mensagem ao Rabi Yehudá ben Batira: Shalom, Rabi Yehudá. Embora você viva em Netzivim, aí na Babilônia, a sua palavra, sem sombra de dúvidas, chega até Jerusalém. É claro que esta Guemará não estimula judeus a odiar os gentios ou matar aquele que porventura vier a comer Afikoman, ou que seria, digamos, o símbolo hoje do Korban Pesach. A intenção desta Guemará é nos ensinar como essas leis são estritas e como elas devem ser observadas de forma estrita, sendo relevantes até hoje. Como sabemos, a Torá é válida para sempre. E o Talmud nos ensina que as pessoas devem ficar com os seus deveres nesse mundo, cada um com os seus deveres,
não assumindo aquilo que não lhes pertence. Por exemplo, quando o filho do rei Davi, Absalom, desejou ser rei, mas Deus já havia designado antes dele seu irmão Shlomo como monarca de Israel. Absalom então começou uma rebelião, passou a buscar aquilo que não lhe pertencia, a coroa. Korah se rebelou no deserto contra Moisés e igualmente passou a buscar aquilo que não lhe pertencia, que era a autoridade sobre o povo judeu. O rito de Pessah é a herança exclusiva, única, singular de Israel, assim como a Torá com as suas 613 mitzvot. O êxodo do Egito e tudo o que encontramos na Haggadah de Pessah é um tema judaico. O que então estaria fazendo num Seder de Pessah alguém que não recebeu tal ordenança como um mandamento eterno para ser transmitido de geração em geração sob o estrito âmbito do povo judeu? O mesmo, aliás, com relação a Yom Kippur, feriado totalmente judaico. Candidatos à conversão, claro, como no caso que já citei anteriormente, podem ser convidados, porém sem participar da Afikoman, que representa Korban de Pessah. No entanto, há famílias que só convidam essas pessoas após o seu processo de conversão ter sido efetivado. Comer do Afikoman só é permitido após o candidato ter se tornado legalmente judeu. Antes disso, é uma afronta à lei e à tradição. Algo extremamente sério. Muito bem. Depois deste tema, da elaboração desse tema, eu gostaria de frisar mais uma vez essa questão que é de suma importância. O que os judeus devem estar de fato ensinando os não-judeus. 7 princípios universais. Isso está na Gemara. Isso está em Mishneh Torah. Isso é, digamos, arquiconhecido de todos os rabinos, de todos os judeus. Não diria de todos os judeus, mas de todos os rabinos. Todos eles sabem disso, que não devem ensinar leis e princípios judaicos aos não-judeus, mas sim princípios universais, e apenas as passagens, as partes que dizem respeito a essas leis, seus estudos e as derivações dessas leis, o que já é muita coisa. E essa abordagem judaica de muitos judeus, de ensinar princípios judaicos a não-judeus, está absolutamente equivocada. Eu estudei com dois professores judeus, obviamente, rabinos, e o pouco que eu aprendi deles estava estritamente relacionado a esses princípios universais, e jamais, em momento algum, eles me ensinaram princípios judaicos, ou, digamos, se aprofundaram em temas que não dizia respeito a algo que não me dizia respeito. Por esta razão é de suma importância, é urgente que os judeus realmente adotem aquilo que está escrito, aquilo que está preservado na tradição, e que ensinem, passe adiante ao mundo o que realmente compete ao mundo, que são os 7 princípios universais, que é realmente a essência, inclusive, daquilo que o próprio judaísmo procura viver e ensinar. Desta forma, então, nós estaremos atingindo o objetivo de ambos os povos. É isso que é importante entender. Estaremos atingindo o objetivo de ambos os povos. Finalizando, o não-judeu que participa de um Seder de Pessah, mesmo que a convite de alguém, deve entender que se isso ocorre, se esse convite foi feito, porque hoje em dia não se come mais, não se tem como mais fazer o sacrifício de Pessah, não tem como se oferecer o cordeiro devido à ausência do templo, etc., e que então um não-judeu pode ser convidado exatamente por isso, porque não vai comer cordeiro de Pessah. Se nós pensarmos dessa forma, nós passaremos a ver o judaísmo sob uma outra perspectiva equivocada. Nós passaremos a entender o judaísmo como apenas uma encenação teatral, cujos valores, cujos princípios, cujas leis já não têm mais validade.
Porque se a Torá é eterna, se os seus princípios são eternos, se o Corban de Pesach hoje há um impedimento logístico, por assim dizer, circunstancial, o impedimento de não poder ser oferecido o Cordeiro de Pesach, e então convida-se não-judeus para o Seder, sob a alegação de que, já que não há sacrifício de Pesach, então os não-judeus podem participar. Então, quem assim faz, quem assim procede, quem abre a sua casa e convida não-judeus para participar de um Seder de Pesach, estará pura e simplesmente declarando que o judaísmo, pelo menos o judaísmo que ele está praticando, é uma fantasia, é uma encenação teatral, que não tem nenhum valor legal, que não tem nenhum valor de halachá, que não deriva absolutamente nada do Sinai, que tudo não passa de uma encenação. Isso é absolutamente grave, isso é absolutamente sério. A minha intenção ao fazer esse vídeo, eu sei que será um vídeo polêmico, a intenção não é causar polêmica, mas é esclarecer. Por esta razão, quero agradecer de antemão àqueles que perderam, digamos, alguns minutos assistindo, ou que empenharam-se em assistir, né? E que as reações sejam para o bem, que as reações sejam positivas, que judeus e noachites possam juntos conviver, aprender, ensinar, instruir, e que o povo judeu, estritamente falando, passe a cumprir objetivamente esse papel de ensinar às nações aquilo que a eles compete. Assim, então, nós teremos um judaísmo fortalecido, um judaísmo realmente ativo, realmente influente, cumprindo o seu papel e fazendo com que todas as nações também cumpram aquilo que lhes foi designado pela divina providência. Que o Eterno abençoe a todos e até outra oportunidade.